Meu nome é Vanderlei Sintra, já trabalho com a HG há bastante tempo. Hoje ele se tornou praticamente um pré-requisito do meu trabalho, eu não faço nada sem Human Guide. Inclusive a gente já demitiu clientes por conta disso, então, não quero fazer, então a gente não faz. Por que que é um pré-requisito? Porque para a gente é muito importante, ao lidar com o HG, é como ferramenta de trabalho para o time todo. Então, eu capacitei o meu time a entender como funciona, então a gente lida melhor com o cliente, a gente faz uma relação completa com o cliente. Isso facilita tanto o rapport com o cliente, quanto a dedicação, entender o que ele realmente precisa, e também como uma cultura de ensinar o cliente a também utilizar o Human Guide de maneira profunda. Então, se eu permito que alguns clientes venham e não aceitem o HG como a gente, eu estou permitindo que ele também faça isso lá na ponta. Então é uma questão de cultura mesmo. Então é exigir aqui para que a gente não tenha esse problema. Isso. Então, quem sou eu, né? Sou vendedor desde os meus 10 anos de idade. A psicologia veio para mim tardiamente, mas era uma coisa que eu já queria. Não pude fazer por questões econômicas e tudo. A primeira graduação que eu fiz foi pedagogia. Depois fiz psicologia, e aí por isso montei a minha empresa, chamada Evoluir Sempre. Fiz essa pós-graduação do Psicologia do Alto Rendimento no Esporte lá no Barcelona Hub. A gente já aplicou o Human Guide também no contexto do esporte, né, com o Bernardinho, André Heller, alguns campeões olímpicos. A gente tem clientes em mais de 13 países, a gente tem mais de 8 mil líderes treinados, e hoje também eu tenho uma sociedade com a Custódio Soluções, que é uma empresa de arquitetura. Obviamente já vi que a minha estabilidade não é muito alta. Né? E obviamente minha camiseta hoje veio de força, já para determinar um pouquinho como eu sou. Então, por que que a gente está aqui, né? Uma das minhas brigas é para a gente protagonizar o Gente Gestão. Todo mundo aqui sofre com isso, né? Muita gente, eu imagino. Quem não sofreu já me traz. O RH é visto como uma área anexa, né? A gente sempre recebe vários problemas, mas a gente nunca é chamado para tomar decisões, para ser estratégico, para ser realmente algo que protagonize. Então a minha função dentro das empresas também é isso, é trazer um protagonismo. Então a todo momento eu estou trazendo o talentos humanos, recursos humanos, gente, gestão, para o centro das discussões, e isso a gente faz por meio do Human Guide. Então não se toma nenhuma decisão, principalmente em planejamento estratégico, quando eu faço em empresas, que a gente não utilize, cara, nós vamos contratar, tá vendo essa pessoa, a gente já precisa fazer isso aqui, essas mudanças a gente faz. Então essa é a nossa missão. E a gente faz isso porque a gente percebe que com o Human Guide, já foi citado aqui por vários de vocês, a gente adoece as pessoas quando elas estão no lugar errado. Então não dá para colocar um peixe de água doce numa água salgada. Ele não vai sobreviver. Né? Não precisa ser biólogo para essa clareza. Então se eu tenho alguém que realmente a maior parte do tempo, a frequência maior de tempo, ele está exposta a algo que é nocivo a ele, como se fosse uma criptonita. Eu adoeço aquela pessoa. Então fazer o nosso gestor enxergar, e muitas vezes ele mesmo não se enxerga, ele faz coisas que ele não deveria estar fazendo, porque ele acha que é melhor, que ninguém vai fazer tão bem, a gente faz essa crítica bem contundente, para que ele também entenda que ele também está no processo de sofrimento por fazer algo que não está aderente ao que ele deve fazer. Então as nossas soluções são treinamentos voltados às necessidades do cliente, a gente cria apostilas manuais de treinamento, consultoria em atração e seleção, e implantação de processos comerciais, são alguns dos nossos trabalhos, como eu já falei, sempre com o Human Guide em mãos. Aí a gente tem também avaliação psicológica nas organizações, aplicação do teste Human Guide, obviamente, e consultoria de gestão comercial. Alguns são dos nossos clientes, inclusive o Sebrae Santa Catarina, cliente nosso, a gente faz alguns. E aí a gente fala muito do contrato psicológico, não sei se alguém já leu esse artigo, mas é um artigo bem interessante, que eu sugiro a leitura, que é o contrato psicológico no contexto de trabalho. Rapidamente explicando, o contrato psicológico é a diferença entre as expectativas que o candidato tem a uma empresa e aquilo que realmente é entregue. Por que chama de contrato psicológico? O que eu combino com o candidato? O quanto ele vai ganhar, aonde ele vai trabalhar, que tipo de tarefa que ele vai fazer. Mas no dia a dia, eu vou ter que lidar com o Marco, com o Elias, eu vou ter que lidar com um monte de gente que não está escalado. Eu não tenho uma regra, você vai lidar com pessoas desse jeito o tempo todo, não. Eu não tenho essa regra. Então isso vai gerando uma nocividade, um adoecimento daquele sujeito. Então o entender com o Human Guide como essas pessoas estão, a gente melhora o contrato psicológico e diminui o adoecimento das pessoas dentro do contexto de trabalho. Né? Principalmente esse ano, que o burnout, né, já foi categorizado como doença inerente ao trabalho. Então, como foi meu encontro com o HG, foi por meio do IPOG, então tem uma colega minha que
fez o curso do IPOG, de avaliação psicológica, me contou no caminho de um carro indo para uma festa, a gente estava no trânsito ferrenho em Florianópolis. No outro dia, na segunda-feira, eu já fiz a minha inscrição na Vetor Editora, com a Alessandra, fiz o curso e desde então me apaixonei e não larguei mais. Então, quais fatores fazem um excelente vendedor? Essa foi a pergunta que me motivou a fazer uma pesquisa, juntamente com a ajuda do Marco e da Gisele, para entender. Então, o que um vendedor de alta performance tem que ter? Ele tem que gostar de desafios, focar na perspectiva do outro, ser curioso, gostar de fazer contatos e conversar com pessoas e serem sedutores. Então, basicamente, essas são as características primordiais para um vendedor ser um vendedor de sucesso. O que coincide muito com o que parece com o Empretec. A única diferença é que no Empretec o empreendedor muitas vezes ele tem que ser coletivo também, mas nesse caso aqui é muito mais individualizado. E aí a gente definiu o que é alta performance em vendas para que a gente pudesse também fazer esse guia. Não adianta eu ter as características se eu não tenho uma definição padrão. Então, alta performance em vendas é alcançar o máximo da sua capacidade de produtividade pelo maior período de tempo, falta um Rzinho ali, possível, com menor desgaste e maior percepção de significado, que também foi falado com muitas pessoas aqui. Não adianta eu ter um vendedor, muitas vezes eu tenho um vendedor que ele é muito bom, mas ele vende alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu tenho um vendedor que vende produtos de banco. Pessoas com alta qualidade vão ter uma dificuldade porque ela não consegue ver significado naquilo. Ela vê que ao tempo ela está prejudicando o cliente ao invés de ajudar. É diferente de eu vender uma casa, um consórcio, algo que eu vou fazer com que a pessoa tenha um significado maior. Isso. Então, isso também está muito aderente ao que a gente fez de pesquisa. Aí, baseado nisso, a gente fez um estudo de caso, que eu sempre gosto de contar esse caso aqui. O nome é fictício, porque eu uso esse caso em outros lugares, né? Veio uma queixa para mim dizendo o seguinte: Vanderlei, esse cara aqui, ele é uma pessoa altamente falante comunicativa, instável, agressivo nas palavras, vendia bem, fidelizava poucos clientes, hesitava em preencher o CRM. CRM, para quem não sabe, é o Customer Relationship Management, que é um sistema para você registrar o contato com o cliente. E individualista. E ele falou assim, ó, tô com dificuldade de relacionamento com esse sujeito. Beleza. Saí um dia com ele, a gente foi visitar, e ele vendia aquecedores para piscina. Então, quando você está numa construção civil, a piscina ela é uma parte fundamental da casa. Então, se você não faz a conversa com esse cliente antes para vender o produto, não tem como eu instalar o aquecedor numa piscina, porque ela tem que ter alguns pré-requisitos. Então, ele tinha que visitar obras. E aí, um dia a gente estava passando em Campinas, andando com ele num condomínio de luxo, e o condomínio de luxo geralmente tem uma segurança muito grande. Ele virou para mim e disse assim, vamos visitar aquilo ali. Ou seja, desorganização já, não tem um roteiro definido. Entramos, chegamos naquele lugar, gente, vocês não têm a noção. Ele conversou com todos os pedreiros, conseguiu o contato do arquiteto, de quem era o dono da obra, ficou amigo de um monte de gente e pegou aqueles contatos. Ali eu descobri o problema. Era uma pessoa extremamente... que gostava de fazer contato com pessoas, mas não gostava de permanecer. Então, o que a gente passou a fazer nesse caso aqui? Em vez de demiti-lo, a minha sugestão foi, vai colocar ele só para prospectar. Ele vai só visitar, vai abordar o cliente e vai passar o contato para uma outra pessoa fazer o contato. E ele está lá até hoje, extremamente feliz, ganhando super bem. Então, isso foi muito bom, porque a gente evitou uma demissão justamente por isso. Então, a gente conseguiu identificar que nem todo vendedor ele tem o mesmo padrão. Então, isso acontece com diversos outros cargos. A gente vai olhar o cargo de arquiteto. Ele não tem o mesmo padrão. Eu tenho um arquiteto que faz o planejamento, eu tenho um arquiteto que faz a criação. Então, eu tenho dentro disso outros espectros que eu preciso olhar, que têm as suas particularidades, né? Então, o que essa pesquisa embarcou? Então, a gente fez uma pesquisa com 1.365 vendedores em todo o Brasil. Foi a maior pesquisa que foi feita já com vendedores aqui no Brasil. E aí a gente definiu os fatores controláveis e os fatores não controláveis, né? Falaram aqui também de locus de controle. Então lá, planejamento, eu tenho os fatores controláveis, os fatores não controláveis. E aí a gente passou, a partir disso, a gente aplicou o Human Guide e o questionário com essas práticas de alta performance que a gente já tinha reunido com os vendedores. E aí a gente começou a fazer associações, né? E aí, alguns resultados. O que mais motiva os vendedores de alta performance são desafios, ter um propósito e ter contato com muitas pessoas.
Então, tirar aquela idealização que o vendedor é um cara que só vende e quer só o dinheiro. Né? Então, são pessoas que realmente têm significado, ele só vai entender aquele ponto. Uma discussão que eu tenho feito bastante com os clientes é: todo mundo é engajado. Se você pegar no Human Guide, todo mundo é engajado. Não existe quem não é desengajado. É porque eu tenho que escolher qual que é o fator de engajamento dele. Né? Então, ele tem que estar exposto o maior tempo possível naquela, como se fosse um girassol. O girassol vai se adaptando ao sol. É a mesma coisa, só que nas empresas muitas vezes eu não tenho. Porque eu priorizo ganhar dinheiro ou priorizo agradar as pessoas. E eu não questiono e não me coloco na condição de protagonista do que eu preciso fazer. Né? E aí, uma coisa que eu sempre falo, né? Você não precisa ter todos ao seu lado, apenas os mais importantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes eu tenho dificuldade de dizer não. Né? E acredito que uma das coisas mais... uma das minhas missões de 2022, que eu tenho falado que cada ano eu tenho uma missão diferente, mas a minha missão deste ano é ensinar as pessoas a dizer não. Então, muitas vezes eu priorizo fazer coisas que eu não quero, porque eu não tenho coragem de dizer, eu não tenho a força suficiente para dizer, ou muitas vezes tenho a força suficiente, aí eu também não priorizo me dizer não para algumas coisas. Mas eu vejo que dentro, principalmente quando a gente pega o fator conscienciosidade, que foi falado, né, ele é um fator que sofre muito, que ele faz muito para o outro e pouco para si. Né? Ele é uma pessoa que muitas vezes tem que alertá-lo dessas diferenças. E foi comentado aqui de trabalhar em duplas nesse sentido, lá no caso de vocês, que é algo que a gente tem feito também, de colocar sempre um fator, né? Eu tenho a Franciele que eu trouxe ali, que é meu braço direito, que a gente tem crescido muito utilizando o Human Guide, eu estou formando outras pessoas para o meu time. Então, eu sempre tenho trazido pessoas de alta estrutura, pessoas que combatem comigo, que me tragam um outro ponto de vista, porque eu tenho percebido que dessa forma eu consigo ter uma consciência externa, assim como eles também precisam da força que eu tenho e é distribuída para um monte de gente. Né? Eu costumo brincar que às vezes tem alguns fatores que eles precisam... sabe aquele sol que é tão forte que você precisa de protetor solar, ou ser exposto menos a ele? Então, eu vejo que eu sou um fator desse, né? Muito trator. Então, quanto mais eu distribuo minha exposição para as pessoas, quanto mais eu distribuo a minha atuação em diversos lugares, eu percebo que eu adoeço menos as pessoas e também ajudo no sentido pouco do que eu tenho. Então, é como se fosse uma diluição dessa intensidade. E muitas vezes também as outras pessoas de serem concentradoras de algumas coisas que eu não tenho. Então, essa mistura é muito importante. Então, quando eu digo de não ter todos os salários só os mais importantes, é que a gente precisa fazer escolhas. E eu digo para as pessoas, você precisa escolher. Qual que é a sua escolha? Determinar, agora conhecendo o seu perfil, sabendo o que você precisa. Como você faz essa escolha? Né? Como você mostra para o outro que você precisa daquilo ali para você ser feliz, para você ser dedicado ao trabalho. Porque, obviamente, eu estou num grupo seleto aqui, vocês já sabem, mas eu vou ressaltar. O trabalho ele é um significador do sujeito. Se você não conhece alguém, as 3 primeiras fases de apresentação é seu nome, se é homem ou mulher, e depois a sua profissão. Então, isso ao mesmo tempo que é algo que te dá significado, também te coloca numa posição que se você não souber direcionar aquilo que muitas vezes isso pode mudar no quesito do tempo, eu posso entender melhor, isso facilita demais. Falando com o próprio depoimento, eu hoje consigo, 92%, estar atuando muito mais dentro dos meus fatores nucleares do Human Guide. Isso é muito bom, traz leveza, traz facilidade, né? A gente traz organização. Então, essa apresentação aqui foi feita em 4 mãos. Tem estrutura que eu não tenho, tem imaginação e criatividade, né? Então tem uma série de coisas que todo mundo colaborou para que ela chegasse aqui e a gente entregasse para vocês a melhor experiência. E é assim que funciona. A gente precisa entender que a gente não está sozinho e precisa da colaboração. Mas, ao mesmo tempo, colaborar não é você se dedicar mais do que você deveria. Alcançar esse equilíbrio é a nossa dificuldade e o nosso prazer. A gente nunca vai alcançar, mas o caminho e a tentativa é o que nos move, que nos deixa vivos. Está aqui meu...